somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim e faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós comunica, Redentor anuncia a mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. E cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para comunicar. Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche com tua paz. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve
exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu
te agradeço, te agradeço. Somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim e faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós comunica, Redentor anuncia. A mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. E cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para comunicar. Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Nós.
Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo também esteja te visitando nesse dia de culto e celebração ao Senhor, onde nós queremos buscar a sua presença, adorar o seu santo nome, nesse tempo tão especial de Natal, de Advento, esse tempo de expectativa da vinda do Senhor Jesus, da proximidade de Deus, esse Deus que é tão perto, esse Deus que ao mesmo tempo Ele é Criador do universo, mas ao mesmo tempo Ele interveio na história, na pessoa de Jesus, numa manjedoura, de maneira tão humilde, e se faz presente nas nossas vidas por meio do seu Santo Espírito, fazendo morada em nós. Então nós convidamos você, a sua família, a celebrar junto conosco esse nome maravilhoso de Jesus. Que você possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas, possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também ser impactadas pelo Evangelho de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a palavra de Isaías 7,14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Eu acho impressionante como a Bíblia mostra profecias tão antigas se cumprindo na pessoa de Jesus. A proximidade, Emanuel significa Deus conosco, essa proximidade de Deus na pessoa de Jesus, no Advento Natal, é que nós celebramos e queremos buscar cada dia mais a sua presença. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso que nós temos juntos, de celebração ao Teu nome e de ter a certeza, Pai, de que mesmo diante de tantas calamidades e tantas dificuldades, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra diz que o Senhor está conosco. Nós confiamos nas Suas promessas, Tu és um Deus de verdade e da verdade. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que a Tua presença encha a nossa vida, que a Tua presença, ó Pai, esteja com cada um de nós, aonde nós estivermos, Pai, cada um na sua casa, assistindo no momento que estiver assistindo, Pai, que o Senhor encha o coração de esperança. Nós cremos, ó Deus, que não há limites para o agir da Tua graça. Por isso, faça isso em nome de Jesus. Amém. Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor de todo mundo, Salvador, traz vida eterna, redenção. Exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, meu Criador nos céus. É justo, traz salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno já jubilar. Bendito todo coração que o receber em mansidão. É o verdadeiro sol do amor que livra e salva o pecador. Louvado
Nós queremos também ter um momento de confissão de pecados, onde a gente se achega a Deus como nós estamos, de mãos vazias, sem nada para oferecer a Deus. Aliás, nós temos o nosso pecado, as nossas fragilidades para colocar diante do Senhor. Por isso, esse é o convite para nós orarmos e confessarmos nosso pecado a Deus. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nada somos. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos como mendigos sem nada a te oferecer. Carentes da Tua graça, carentes da Tua bondade, ó Deus, da Tua fidelidade para conosco. Te louvamos, ó Deus, pela Tua infinita paciência para conosco, porque o Senhor é rico em misericórdia. Por isso, ó Pai, nós clamamos pelo Teu perdão. Perdão esse conquistado por Cristo na cruz. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma certeza, a certeza do perdão dos pecados. A Bíblia diz que nós somos salvos não porque nós merecemos, mas porque nós colocamos toda a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Por isso, quando nós confessamos o nosso pecado, a gente está reconhecendo que só existe uma forma de termos perdão, e essa forma é por meio de Jesus. Sinta-se perdoado, restaurado pelo próprio Deus. Amém. Cada palavra de oração e celebrando a salvação, a mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. E é Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos teus pés, clamando o nome do Senhor, a nossa alma cantar. A mão do Senhor que salva, do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Olá, a gente quer compartilhar com você uma palavra nesse culto, já no dia 20 de dezembro, estamos chegando, nos encaminhando para o final do ano, nos aproximando no Natal, das festas de maneira criativa que a gente precisa fazer nesse tempo, que ainda estamos em pandemia, mas eu quero compartilhar uma palavra especial com você, uma palavra que vem do meu coração, palavra em que eu orei para que o Senhor de fato falasse com você, tendo discernimento do que o Senhor deseja para a sua vida. Eu acho que uma das coisas que nos últimos tempos eu tenho orado, e orado com pessoas, orado pessoalmente, orado na minha relação com Deus, sobretudo diante do ano que nós tivemos, de 2020, na perspectiva do ano que nós teremos,
2021, é essa pergunta aqui. Como Deus nos guia em meio às incertezas? Eu acho que você já deve ter feito essas perguntas. Essa pergunta de como Deus, será que Ele se interessa? Qual é o tempo dele para a nossa vida? O que Deus utiliza para falar aos nossos corações diante de um momento tão improvável, diante de um momento tão incerto que nós estamos enfrentando, já que nós não prevíamos nada em 2020 e nós ainda não conseguimos prever com precisão 2021. Como você planeja a sua família, como você planeja a sua vida profissional, como você planeja a sua vida pessoal, como você tem refletido nesse final de ano, não sei se você conseguiu já parar. Eu sei que muitos dos jovens não estão com escolas, a escola já acabou de maneira online, algumas pessoas já estão entrando em recessão no seu trabalho. Não sei se você já tirou tempo para refletir. Como será 2021? O que esperar de 2021? Como Deus nos guia em meio a incertezas. Uma coisa eu queria dizer para você, que esse período na qual nós refletimos sobre o Advento, Natal, às vezes a gente não se dá conta no período e no cenário em torno de Jesus. Esse período de Advento e Natal, a gente não se dá conta muitas vezes que Jesus ele passou ainda na sua infância, ainda no seu tempo de bebê, no seu nascimento, aquilo que antecede o seu nascimento, um cenário muito controverso. Os seus pais enfrentam uma viagem para ir até Belém, para o recenseamento que o Império Romano tinha determinado, e ele passa ali a passar por diversos desafios. Não há lugar para eles dormirem, passarem a noite. Jesus acaba nascendo numa estrebaria e nesse lugar, um lugar muito humilde, um lugar muito sujo até, Jesus nasce. Depois é sabido que é nascido o rei, então é feito um decreto para que todas as crianças de toda a região, de até 2 anos, fossem mortas. Então você imagina esse cenário de opressão, esse cenário de quantos gritos de socorro, de luto, de choro, o cheiro de morte nos vilarejos, nas ruelas daquelas cidades, daquela região. Quantas pessoas que perderam seus filhos nesse período improvável, período difícil, período onde foi um desafio muito grande para Jesus nesse primeiro instante. E eu quero convidar você para ler comigo o texto de Lucas, capítulo 2, versos 8 a 20, palavra bastante conhecida, referente ao nascimento de Jesus, na perspectiva dos pastores. A palavra do Senhor diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu lhes estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16, então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido,
como lhes fora dito. Que história incrível, que história incrível. Uma história cheia de detalhes, uma história onde demonstra a revelação de Deus, a história onde a intervenção de Deus, a maneira como Deus se mostra para pessoas. É incrível, que tem tudo a ver com essa palavra que nós estamos falando, como Deus nos guia em meio às incertezas. Certamente se você é como eu, a gente já escreveu planos, já amassou planos, já refez planos, já fez, cortando todas as variáveis e possibilidades para o ano de 2021, mas ainda assim a gente não chega a uma questão certeira, eficaz do que vai ser o ano por vir, o ano por vir. O nosso tempo é tão improvável como o tempo de Jesus. Nosso tempo ele é tão cheio de detalhes e bifurcações e decisões importantes como no tempo de Jesus. E a minha expectativa é que a gente possa experimentar desse agir sobrenatural de Deus também nos nossos dias. Que a gente possa ter expectativa da intervenção de Deus nos nossos dias. Onde Deus nos visita, onde Deus fala, onde Deus dirige os nossos passos, onde Deus de fato guia a nossa vida para mais perto dEle, guia a nossa vida para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Por isso, a palavra de Deus para os pastores é incrível. A palavra diz assim: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. É incrível a gente perceber que existe alguém falando de uma boa notícia, e uma notícia que vai gerar grande alegria num tempo improvável. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Que o nosso tempo improvável é o lugar onde Deus atua poderosamente. O tempo improvável, o tempo onde a gente não espera, o tempo onde a gente não tem mais base, o tempo onde parece que as coisas não vão, parece que Deus silenciou, parece que existe tudo para dar errado. Parece que nós perdemos total controle sobre as circunstâncias. É nesse tempo improvável para nós, mas o tempo certo para Deus atuar na história. Quando eu olho as Escrituras, eu percebo que o tempo que para nós é improvável, para Deus é o tempo certo. O tempo que para nós parece que alguém errou o roteiro da história. Mas Deus está dizendo, é isso mesmo. Eu estou fazendo algo, eu estou gerando algo, e algo muito especial na vida de pessoas, na vida de um povo. E perceba que essa mensagem, ela é falada após um período de 400 anos de silêncio da profecia. O texto profético, a palavra profética, a palavra de Deus através de homens e mulheres havia cessado ao longo de 400 anos. Havia muito, o povo já se acostumado com o silêncio de Deus, se acostumou com a forma de viver de maneira autônoma, de uma maneira independente. Não se levantava pessoas em nome do Senhor naquele tempo, um tempo totalmente improvável. E é dentro desse tempo que Deus se faz presente, é dentro desse tempo que Deus fala, é dentro desse tempo que Deus comunica. Tem uma palavra, querido, do Braulio Bessa, uma poesia que eu gosto muito, já compartilhei em outros momentos com vocês, mas é uma poesia que eu acredito que revela muito para nós o que é a nossa vida. A nossa vida, queridos, é marcado por e se. A nossa vida é marcado por e se no sentido das variáveis que se encontram na nossa vida. São muitas variáveis. E a gente fica se perguntando, puxa, se acontecer tal coisa,
se fosse desse jeito, se melhorasse, se não tivesse pandemia, se fosse de outra forma. A nossa vida ela é marcada por isso. E Braulio Bessa, ele descreve para mim, de maneira muito profunda, 3 elementos que geram angústia no coração do ser humano. Eu quero destacar alguns trechos da poesia de Braulio Bessa. Ele diz assim: e se ninguém me der forças, e se ninguém confiar, e se eu for invisível, e se ninguém me enxergar, e se eu perder a fé, e se eu não ficar de pé, e se eu voltar a cair, e se a lágrima escorrer, e se por medo de sofrer, eu pensar em desistir. E se quando eu cair, ninguém me estender a mão, e se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida, e se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida, e se esse tal futuro for pior do que o presente, se o amor for dor, e se todo sonhador não passa de um pobre louco, se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda pouco a pouco, e se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande não cicatrizar, se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar, e se ninguém me abraçar na hora da agonia. E agora, o que eu quero destacar, final do texto dele, se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim, chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o ser foi o meu algoz. Para mim, Braulio Bessa descreve 3 angústias do ser humano. 3 angústias em relação ao futuro. 3 angústias que geram pelo menos 3 questionamentos grandes. O primeiro deles: e se eu ficar sozinho? Eu sei que muitas pessoas nesse período de pandemia estão passando por isso. Algumas pessoas estão enfrentando o luto de parentes queridos, pessoas amadas. Algumas pessoas elas estão sofrendo pelo isolamento por conta do distanciamento social. Algumas pessoas elas estão simplesmente se perguntando, a partir dessa vivência da pandemia: e quando eu não tiver ninguém ao meu lado? Isso no final eu ficar sozinho. E se o futuro for pior do que o presente? Quando você olha para 2021, você vê os prognósticos, você vê os especialistas falando e você se pergunta: e se o futuro for pior do que a gente está vivendo no ano de 2020? Como será? Como eu vou lidar? Como eu vou conseguir passar por todos esses momentos? Sabe, ainda uma última questão que ele traz é se for tarde demais. E ele está falando sobre a brevidade da vida. Acho que muitas pessoas elas se questionaram em relação à brevidade da vida, como a nossa vida ela é ínfima, como a nossa vida ela é passageira, ela é breve. E como a gente tem que fazer valer a pena a vida. Mas algumas pessoas olham para a vida e quem sabe veem, como o Braulio Bessa falou, parece que o relógio ele se adiantou e a vida simplesmente passou. 3 grandes angústias do coração do ser humano: se eu ficar sozinho, se o futuro for pior que o presente e se for tarde demais. A minha pergunta, querido, para nós, para nossa reflexão hoje é essa: o que podemos aprender sobre o guiar de Deus através da experiência do Advento Natal? Se nós estamos falando sobre como Deus nos guia, como Deus nos orienta, como Deus pode
trazer uma boa notícia, trazer uma boa nova, trazer uma orientação para dentro das incertezas que nós estamos vivendo. Como Ele faz isso? Eu quero convidar você a refletir no Advento Natal, nesse nascimento do menino Jesus. E na maneira como Deus fala, na maneira como Deus se revela, a maneira como Deus nos guia, ainda hoje. E o primeiro aspecto que me chama a atenção no texto que nós lemos, de Lucas 2, é que Deus nos guia por meio de quem Ele é. Deus nos guia por meio de quem Ele é. Enquanto nós estamos vivendo o nosso contexto, vivendo o nosso dia a dia, a nossa preocupação deve ser, ao buscar essa orientação de Deus, ao buscar esse discernimento do tempo que nós estamos vivendo, é conhecer Deus como Ele é. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos na pandemia é perceber que o si não é nosso, mas é de Deus. Eu acho que o grande desafio que nós temos na pandemia e tudo que nós estamos vivendo é perceber que todas essas variáveis não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. E quem sabe que o desafio que nós precisamos encarar de frente é crescer em confiança nesse Deus que tudo fez por nós. É crescer em confiança nesse Deus que é bom, que é fiel, esse Deus que é presente, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é fiel. E é impressionante perceber essa realidade do Deus que habita em nós. Porque Jesus, num determinado momento, Ele fala: queridos, eu preciso ir. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. E Ele estava falando sobre o Espírito Santo. Se relacionar com Deus como Ele é entender que o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, o próprio Jesus habitando nas nossas vidas, guiando, nos orientando. E uma palavra mesma de Jesus é essa, que o Espírito Santo é conselheiro, ensinador e guia. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos dá entendimento, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Por isso, se nós queremos saber como ser guiados por Deus, a primeira coisa é ter um relacionamento com esse Deus de proximidade, de intimidade, porque é ao ter essa proximidade de Deus que nós o conhecemos como Ele verdadeiramente é. Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus que é uma imagem fixada em algum lugar, inanimado, mas é um Deus que se revela, que se mostra, é um Deus bondoso, gentil, é um Deus amoroso, é um Deus poderoso, que deseja se relacionar conosco, que deseja caminhar conosco na nossa trajetória, e é um Deus vivo que habita em nossos corações, o Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor Jesus por essa palavra. Ele é o nosso guia. E outra palavra vai dizer que Ele é o nosso bom pastor. Nosso bom pastor. Segundo aspecto, querido, é que para saber como Deus nos guia, a gente precisa entender o que Ele fez. Entender o que Ele fez. A palavra de Lucas 2, Ele diz a razão pela qual eles deveriam se alegrar. Olha qual é a razão. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra de alegria não era uma mudança de uma circunstância, não era uma promoção. A palavra de grande alegria não era de mudança climática. A palavra de alegria não era em relação à mudança de uma pandemia. A palavra de alegria é algo que é imutável, que é o Salvador Jesus. Essa é a palavra de alegria. A palavra de alegria é a palavra que diz: olha, existe alguém, existe um Deus que se importa com você. Que mesmo tendo criado todas as coisas, Ele veio até a face da terra, interveio nas nossas histórias. E é esse Deus, é esse Salvador que nós buscamos.
E a nossa alegria e a boa notícia do advento natal não é uma mudança de situação, mas é uma pessoa, Jesus. A mudança é referente a uma pessoa chamada Jesus, o Salvador, Cristo, o Senhor, tomando a história nas mãos, ao se fazer história. Interessante, eu quero chamar a atenção para isso, que muito embora a gente tenha todos esses aspectos do que o Senhor Jesus fez por nós, se muito embora nós temos esse aspecto da cruz, que Jesus veio, Ele nasceu para morrer na cruz, para nos dar salvação, por isso que a alegria era que nasceu o Salvador. E o Salvador, Ele não tem como fim último a manjedoura, mas Ele tem sim como o ponto culminante na sua história a cruz, que nos perdoa, que restaura a nossa vida e que gera em nós esperança. Por isso, a palavra que nós podemos dizer a respeito disso é uma palavra que desafia a gente perceber que Deus, Ele é fiel, muito embora as circunstâncias estejam difíceis. Eu acho que algumas pessoas, elas acabam fazendo com uma troca com Deus. Algumas pessoas acham que elas devem simplesmente trazer a sua vontade para Deus, trazer o que ela deseja para Deus, e Deus precisa dar a elas. Quando existem situações de sofrimento, Deus deixa de ser fiel. Quando existe pandemia, Deus deixa de ser fiel? Lógico que não, porque Deus nunca nos prometeu que não existiria pandemia, não existiria morte. Deus não nos prometeu isso, mas Ele nos prometeu que estaria presente. Por isso que a palavra de Jesus para a nossa circunstância é que nenhuma circunstância pode nos definir. Não é o desemprego que nos define, como muitas pessoas em depressão, porque não se sentem úteis, porque estão desempregadas nesse tempo de crise. Não é a velhice que nos define, muitas pessoas em avançada idade, em isolamento, muito triste com a situação, mas o que define é o fato de nós sermos filhos e filhas de Deus. E aí em Efésios capítulo 1, versos 13 seguintes, fala sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Jesus. Quando nós falamos que a boa notícia, a alegria está atrelada a uma pessoa que é Jesus, que é o nosso Salvador, o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja de Éfeso que nós temos alguns recursos espirituais que simplesmente o fato de nós termos comunhão com Jesus, nós a recebemos. Essas bênçãos espirituais, elas vêm junto com o fato de nós crermos em Jesus. Por isso, esses recursos espirituais que eu estou chamando são recursos que nos guiam em meio a incertezas. E ele segue nesse capítulo 1 dizendo, por exemplo, que uma dessas bênçãos espirituais é que Deus nos adota como filhos. Essa é a nossa identidade, filhos e filhas de Deus. E que uma das bênçãos é a redenção, nós somos resgatados pelo sangue de Jesus e somos perdoados, reconciliados com Ele. Mas também a Bíblia diz de uma maneira muito clara que Ele nos dá sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. E por fim, Ele diz no final do capítulo 1 que nós fomos feitos para a Sua glória. Nós fomos feitos para a Sua glória. Olha só o que Lucas 2,13 diz. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus. Nessa situação do advento natal,
a gente percebe o que lá Paulo vai chamar de bênção espiritual. É quando nós entendemos a razão pela qual nós existimos. Nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a esse Senhor que tudo fez por nós. É impressionante a gente perceber que os anjos contemplaram algo na pessoa de Jesus. Os anjos contemplaram algo porque existiu um exército celestial adorando, glorificando a Jesus. E a pergunta é exatamente essa: o que os anjos viram que os levaram a adorar a Ele? E o que a gente percebe já em Apocalipse é que nós vamos estar juntos, celebrando a esse Deus, cantando junto com os anjos, Santo, Santo, Santo. E essa é a palavra que vai ecoar nos céus. A gente adorando a Jesus de todo o nosso coração. Deus nos guia de acordo com a sua fidelidade demonstrada na cruz. Essa é a maneira como Deus nos guia. Deus nos guia porque Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse Deus que foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e Ele vai ser fiel também no nosso futuro. Esses recursos espirituais a gente deve viver pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Terceiro e último lugar, Deus nos guia por meio de um propósito. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. De repente você olha para 2021 e você faz perguntas para Deus. Deus, será que eu devo investir em algum empreendimento em 2021? Será que eu vou me casar? Será que eu preciso comprar uma casa? Será que eu vou fazer uma viagem? Será que eu vou mudar de profissão? Você olha para 2021 e começa a fazer perguntas, procurando a vontade de Deus. Mas deixa eu dizer, essas não são as principais perguntas. Porque o que Deus nos chama a ser é testemunha dele no mundo. Agora, como você vai fazer isso, não importa. Importa que você seja uma voz do Senhor nesse mundo e esteja engajado no seu reino. Quando a gente está comprometido com o reino de Deus, todas as outras coisas se tornam secundárias, desde que o propósito dele seja cumprido na nossa vida. E essa palavra de Lucas 17, depois que os pastores seguem os sinais, eles são orientados por essa revelação de Jesus. A palavra do Senhor diz, depois de o verem, contaram a todos, ser testemunha, viver o propósito de Deus na terra. Não diz respeito simplesmente, não é determinado pela nossa profissão, pelo que a gente faz, desde que a gente seja testemunha do Senhor na terra. Do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade na nossa história. É isso que Deus nos chama a vivenciar. Eu quero terminar, querido, com algumas questões para a gente refletir juntos. A primeira delas é, Deus atua no tempo improvável. Eu queria dizer isso para você, ou reforçar isso que eu disse a pregação toda. O tempo que nós vivemos é um tempo improvável e é um tempo da atuação de Deus nas nossas vidas. É um tempo que a gente pode ter expectativa a respeito de Deus, porque Deus quer atuar e Deus deseja, e na verdade Deus está atuando. E eu fico impressionado com algumas coisas que aconteceram em meio à pandemia. Testemunhos de pessoas que estão buscando a Deus, testemunhos de pessoas que estão sendo reconciliados com o Senhor, estão sendo curados pelo Senhor. E tem um testemunho muito bonito de uma família, um casal, em que pegou o desafio de fazer o seu pequeno grupo com a sua família. Mas não só a família com seus filhos, mas com a mãe, com a sogra, com genro, com afilhado, com primos. Em essa família, pessoas de tudo que é canto, elas se reuniram de maneira online, buscaram a palavra de Deus e Deus foi gerando um movimento de dentro para fora, de cura, de restauração, de união da família, de uma rendição ao amor de Jesus que ainda não havia. Precioso demais, precioso demais. Mas também casais encontrando ou reencontrando o caminho do coração do outro. Muitos casais se reconciliando, muitos casais
se fortalecendo. Isso é maravilhoso. A gente percebe que nesse tempo improvável, pessoas têm experimentado da bondade de Deus de uma maneira muito visível e real. Deus nos sustenta pelo que Ele fez. Tenha isso em mente. Por aquilo que Ele fez na cruz, Ele nos sustenta. Ele nos mantém. A promessa dele é de salvação, e salvação eterna, por isso tenha firmeza no que Deus já prometeu a você. E por último, Deus nos guia pelo propósito. Deus nos guia por uma firmeza de propósito, a razão pela qual Ele nos convida a viver. Querido, que nesse tempo improvável, Deus atue na sua vida de maneira poderosa e você perceba essa maneira como Deus guia você, dando entendimento através do relacionamento com o Espírito Santo, dando sabedoria, mas sobretudo entendendo que você nasceu para viver para a glória do Senhor. Viva para a glória do Senhor. Viva para honrar esse Deus e testemunhar do seu amor. Amém. Vamos orar. Jesus, obrigado pelo direcionamento da Tua palavra. Obrigado por esse testemunho maravilhoso, profundo, da Tua intervenção na história e da maneira como o Senhor guiou esses pastores por meio do deserto. E o Senhor os revelou o Salvador, uma notícia de grande alegria, aonde os anjos, o exército celestial, Pai, fez um grande coral e adorou o Teu santo nome. Nós queremos, ó Deus, nesse tempo improvável, não reclamar das coisas que nós não temos, mas entender que a nossa vida deve ser vivida para a Tua glória, em todas as implicações, Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
pode julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Somos nós, uma voz de alguém que é maior que nós e em nós brilha assim. Se um dia o pastor Aislan subir no altar em um dos cultos e der o seguinte aviso: os jovens estão preparando um churrasco no domingo para levantar recursos para um retiro, provavelmente muita gente vai deixar de ouvir o aviso quando ouvirem a palavra jovens. E isso de maneira inconsciente, só porque não se identificam como parte daquele grupo. Agora, se ele começar perguntando quem gosta de churrasco, provavelmente ele vai começar chamando a atenção de muito mais pessoas. Hoje nós temos algumas dificuldades com isso e precisamos aprender ainda mais como fazer esse negócio de comunicação. A maneira que nos comunicamos leva em conta o local, a mensagem, a imagem, o conteúdo. A gente precisa de gente especializada para isso e de uma estrutura que vai possibilitar o desenvolvimento nessa seara. Nós já temos algumas experiências nesse campo. Nos últimos anos, nós fizemos algumas tentativas e aprendemos muita coisa. Agora nós queremos desenvolver um ministério. Assim como nós nos dedicamos ao Ministério de Louvor e Artes lá atrás, e que hoje faz parte do DNA da comunidade, com diversas iniciativas, parcerias e ações, a gente também quer investir em comunicação. Para isso, o presbitério tem pensado em trazer alguém especializado, não só tecnicamente. A gente precisa de alguém que saiba desenvolver um ministério. Queremos levantar recursos nesse final de ano como forma de demonstrar gratidão a Deus por tudo que temos passado, mesmo em tempos tão difíceis, e continuar sonhando com o crescimento da Redentor, como igreja de vanguarda e que está sempre atenta aos sinais dos tempos. Por isso, essa campanha vai nos dar a possibilidade de trazer um coordenador de comunicação, além de investir em equipamentos que possibilitem uma melhoria em diversos aspectos. Queremos sempre atingir pessoas e levar a palavra de Deus. Hoje, nós temos diversas maneiras de fazer isso e queremos aprender a utilizar da melhor maneira possível os recursos que Deus tem nos disponibilizado. Estamos chegando no final de mais um culto, mais uma celebração, onde a gente pôde ouvir a palavra de Deus, onde a gente pôde adorar, e está chegando próximo agora ao Natal, é que nós continuamos na campanha que nós estamos fazendo até o final do ano. Vai até o finalzinho de dezembro essa campanha, Somos Nós, onde a gente está sonhando um ministro de comunicação, reestruturar o nosso Ministério de Comunicação, para a gente ser uma igreja que comunica para hoje. Por isso, continue doando, continue ofertando, seja generoso, porque nós temos muitos sonhos para 2021. Nesse tempo incerto, improvável, nós sabemos e temos convicção que Deus atua e que Deus opera poderosamente. Nós não queremos parar de sonhar, porque o tempo é improvável. E quero convidar, engajar você nessa campanha, nessa missão, como igreja que nós temos, de anunciar o Deus do reino e esse Deus maravilhoso que nós temos e confiamos. Nós queremos orar. Vamos orar juntos, intercedendo por pessoas. Senhor, Tu conhece o que cada um está passando nesse final de ano. Tu sabe das ansiedades. Nós falamos, ó Pai, sobre refletir sobre o ano de 2021, perspectivas e planos.
E nós queremos, ó Pai, confiar na Tua palavra que diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E que é o Senhor que dirige os nossos passos e que é o Teu propósito que prevalece sobre todos os nossos planos. Nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Seu propósito. Por isso, ó Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um, Deus, um final de ano de esperança, um final de ano recheado do Teu amor, Pai, do convívio com todo cuidado, mas o convívio com seus familiares, um convívio, uma ligação, uma call, meet, Senhor, onde nós nos aproximamos um pouco dos nossos familiares, dos nossos amados, onde a gente transmite palavra de esperança, onde a gente deseja, de fato, Pai, que o Senhor intervenha na nossa história, Senhor, e nos ajude a perceber a ação do Senhor em meio a todas essas incertezas que nós estamos vivendo. Nós continuamos intercedendo pelos grupos de risco, pelas pessoas também que estão trabalhando nos hospitais. Cuide delas, Pai, zele pela vida delas, e todas as pessoas em necessidade, Pai, carentes ou desempregadas, ou pessoas que precisam de auxílio. Mova-nos também, Senhor, na direção dessas pessoas. Obrigado, Pai, pela gente poder assessorar e servir o Serene mais uma vez com cestas básicas de Natal, cestas que vão abençoar os funcionários, vão trazer um pouquinho de alegria para suas famílias. Obrigado por todas as ofertas, doadores. Obrigado, Deus, porque a Redentora é uma igreja generosa e é uma igreja que tem cumprido o seu papel aqui em Curitiba, de ser uma testemunha viva do Teu reino. E assim, Pai, nós oramos. A oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz agora e sempre. Amém. Ainda temos um encontro virtual que você possa ir no chat, tem o link, participar para a gente orar junto, compartilhar um pouquinho. Deus abençoe e até o próximo culto. Até mais. Teu louvor